Bom, esses somos nós, o Dimas, né, o nosso cientista de dados, e eu sou o Lucas, sou um engenheiro de machine learning, né? Como a gente estava falando aqui um pouquinho antes, a gente trabalha na área de web media, é a área responsável pela plataforma de vídeos do Grupo Globo dentro da internet, né, responsável, entre outras coisas, a transmissão, né, o recebimento de sinal, a transmissão de vídeos, tanto ao vivo quanto on demand, para todos os produtos do grupo na internet, como o Globoplay, o G1, etc. E a gente está alocado dentro do time de CDN Edge. Bom, começar falando um pouquinho aqui sobre a motivação do nosso trabalho, né? O que é precast de conteúdo e por que a gente está querendo usar machine learning para fazer isso, né? Então, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre a CDN da Globo, né? Eu usei esse termo aqui já algumas vezes. O que é CDN e o que significa na prática? Bom, CDN é um termo para Content Delivery Network, é uma rede de entrega de conteúdos, e existem CDNs de todos os tipos, de texto, de imagens, de assets JavaScript, CSS e de vídeos. Para entregar conteúdo para os usuários, a Globo está distribuída geograficamente país afora, né, que a gente chama de POPs, ou pontos de presença. A gente possui servidores espalhados no Brasil, em Manaus, em Recife, em Porto Alegre, e esses servidores, eles entregam efetivamente vídeos para os usuários finais. Acontece que a Globo, ela tem um data center no Rio de Janeiro, que é onde estão efetivamente as aplicações de back-end. Então, quando a gente pensa em bancos de dados, por exemplo, ou em APIs de back-end, a gente está falando em coisas que estão rodando no Rio de Janeiro. Como a CDN está distribuída geograficamente, mas o data center está no Rio de Janeiro, a gente tem que pagar um preço sempre que a gente precisa vir dessas localidades externas até o data center para vir buscar algum conteúdo. E isso se reflete na qualidade final que um usuário tem na hora que ele vai consumir um vídeo da Globo. Então, a gente fez aqui um diagraminha para tentar ilustrar isso. Se a gente pegar um usuário de João Pessoa, na Paraíba, por exemplo, e ele tentar assistir um vídeo, uma novela, por exemplo, um trecho de novela, ele vai cair na POP mais próxima dele. Esse conteúdo, se por acaso ele não tiver cacheado nessa POP, então a gente vai ter que vir até o Rio de Janeiro, no data center da Globo, para buscar esses chunks de vídeo, essas playlists. Vamos devolver esses chunks e playlists lá para a POP para efetivamente devolver os chunks e playlists para o usuário, para que ele reproduza o vídeo. Como existe um tempo de rede aí desse request vindo lá de João Pessoa até o Rio, esse usuário vai ter uma experiência de qualidade, né, de consumo de vídeos ruim, né, com bitrate baixo, rebuffering e etc. Se por outro lado a gente tiver um outro usuário de Fortaleza, por exemplo, ele tentar assistir um vídeo que está cacheado nessa POP, não existe esses requests que vêm até o Rio de Janeiro e, portanto, a qualidade de experiência dele vai ser bem melhor. Qual que é, então, o grande desafio do nosso trabalho? O ponto todo aqui do nosso trabalho é que as pessoas consomem vídeos diferentes de acordo com a localidade delas no Brasil. Né? Pessoas do Nordeste vão ter interesse, por exemplo, se a gente está falando de futebol, pelos times do Nordeste. As pessoas do Norte vão ter interesse pelos times de futebol do Norte, e por aí vai. E quando a gente pensa em Globo, a gente está falando de um acervo muito grande de vídeos. Né? A gente está falando de jornalismo, de novela, de futebol, de entretenimento. É muito conteúdo, é muito vídeo sendo colocado na plataforma todos os dias. Então, a gente tem que ter um trabalho de identificar dentro desse acervo enorme quais são os vídeos relevantes para cada pessoa nas diferentes localidades no Brasil afora, e a gente tem que distribuir esse conteúdo geograficamente no país, né, de maneira a otimizar, a melhorar o consumo de vídeos dos usuários finais. Então, beleza, isso aqui era uma visão, né, a motivação do nosso trabalho e um pouquinho de CDN.
Então, o que é machine learning e como é que a gente, né, como é que a gente começa a colocar machine learning dentro desse trabalho? Bom, machine learning, acho que, né, para todo mundo aqui ficar na mesma página, machine learning é um braço, né, da inteligência artificial que a gente usa para construir soluções baseadas em dados, né? A gente tem um conjunto de dados que a gente vai realizar análises sobre eles, identificar comportamentos e tendências, e com base nessas análises, a gente vai realizar aprendizados, né? Ou seja, a máquina, o computador, vai conseguir aprender sobre os próprios dados, e com base no que ele está aprendendo, a gente vai conseguir tomar decisões. No nosso caso aqui, a decisão sobre preposicionamento de conteúdo no país, né, nas POPs no país. Então, para ilustrar um pouquinho isso, se a gente pensar, por exemplo, num plano cartesiano, para facilitar, e a gente tem um conjunto de pontos ali ao longo do tempo, a gente consegue identificar um certo comportamento nesses pontos. Né? A gente consegue fazer uma interpolação, e com isso a gente tem uma função matemática que vai aproximar esses pontos, né, e vão nos dar ali uma tendência de como que esses pontos se comportam. E com base nessa interpolação, a gente consegue estimar o que seriam os pontos futuros. Então, nesse exemplo aqui, a gente colocou os pontinhos verdes e vermelhos, que é, dado que a gente conhece os pontos azuis, quais serão os próximos pontos? Pode ser os verdes ou os vermelhos. Mas, através de uma interpolação, a gente consegue dizer que os pontos verdes são muito mais prováveis do que os vermelhos. E, bom, a ideia é que isso vale para qualquer tipo de conjunto de dados. Então, se a função, nesse caso aqui, for uma função de decaimento, a gente também consegue prever da mesma forma. Quem mais que está fazendo isso que a gente está fazendo aqui na Globo e como que essas outras empresas fazem isso, né? Tudo isso que a gente vai apresentar aqui para vocês e que a gente está desenvolvendo, a gente não tirou da cartola, a gente foi na literatura. E, bom, existem outras empresas fazendo isso. A gente trouxe aqui o YouTube e Netflix, que são empresas, né, que todo mundo conhece, são empresas de grandes players no mercado, e que têm bons conteúdos sobre esse assunto públicos, né? Então, aqui a gente colocou alguns exemplos de artigos publicados por eles, que realizam coisas parecidas com o que a gente quer fazer aqui. E como é que a Globo se posiciona em relação a esses players, né? Então, a Netflix, todo mundo conhece, ela tem filmes, documentários e séries. Uma característica da Netflix é que ela tem uma frequência baixa de postagem de novos vídeos. O catálogo da Netflix muda pouco de um dia para o outro. Os produtos que são colocados na Netflix, eles têm uma alta curadoria e os metadados são bastante estruturados. Os metadados aqui são título, sinopse, duração, elenco, e por aí vai. E uma característica da Netflix, que diferencia bastante da Globo, é que ela não tem live, não tem conteúdo ao vivo. O YouTube, por outro lado, é um pouquinho diferente da Netflix, né? Ela tem um modelo de assinatura em que os usuários podem pagar pelo YouTube ou não. Ela tem uma característica de que o usuário pode produzir o próprio conteúdo e subir lá no YouTube. São vídeos de tamanhos variados. Ela tem conteúdo live. E os metadados não são tão estruturados quanto os do Netflix e são bem menos confiáveis, né? Porque é o usuário que coloca. E como é que a Globoplay, né, o Globoplay está nesse mercado? Ela é um pouco mais parecido com o YouTube. Também tem assinantes, usuários assinantes e gratuitos. Tem filmes, séries, vídeos ao vivo e vídeos externos. Alguns formatos têm vídeos com lançamentos diários, então o acervo muda muito. Alguns vídeos são muito grandes e menos frequentes, como, por exemplo, séries, mas outros são bem pequenos e muito frequentes, como jornalismo. E por conta dessa, né, da diferença de vídeos que a gente tem, a qualidade dos metadados é variável, é bastante variável, né? Então, vou passar a bola aqui para o Dimas, para ele continuar a apresentação. E só reforçando aqui, acho que eu falei no começo, mas reforçando, tudo isso que a gente está fazendo aqui é um trabalho ongoing, né? A gente ainda está desenvolvendo e o Dimas vai tocar aqui, vai falar um pouquinho sobre como a gente está fazendo isso. Boa. Bom, então, a gente deu bastante do contexto aqui de qual é o desafio que a gente gostaria de atacar.
quais outras empresas vêm trabalhando nesse sentido também, além da Globo, e principalmente como que a gente vai solucionar esse problema, né? Que, como a gente já deu a pista, vai ser usando um pouquinho de machine learning e ciência de dados, enfim. Tentar usar um pouco da informação que a gente tem disponível para tomar decisão. Então, a gente mapeou esse problema, a princípio, em duas grandes frentes, que a gente quebrou e que a gente vai discutir na apresentação. Uma frente principal é sobre os vídeos existentes, que a Globo tem já vídeos no catálogo dela, como a gente deixou claro, e que eles vão sendo consumidos ao longo dos dias. Esses vídeos, todos os dias, eles vão ser consumidos em maior ou menor frequência, e a gente precisa entender como eles estão sendo consumidos e o que a gente pode fazer em relação a eles. Quais vídeos a gente deveria fazer o cache, quais vídeos a gente não deveria fazer o cache. E a gente também tem uma outra variante, que é o caso de vídeos novos, né? Porque, diferente, por exemplo, da Netflix, a Globo tem constantemente um volume de vídeos considerável sendo postado que a gente precisa tomar decisão, principalmente porque eles são postados num contexto mais de jornalismo, de esporte, que são vídeos que eles são quentes e que o volume de consumo deles é rápido e depois esfria. Não é como um filme que é relativamente constante, a menos de um lançamento ou de uma campanha de marketing muito forte. Então, a gente dividiu esse problema em duas frentes, a gente está solucionando as duas de forma ongoing, como o Lucas falou, mas a gente já tem bastante coisa legal para mostrar, e a ideia é tentar trazer soluções personalizadas para cada um dos problemas, né? Então, falando um pouquinho sobre os vídeos existentes, que já estão disponíveis no nosso inventário, né? O que a gente vai fazer, basicamente, é uma previsão de séries temporais, porque, nesse caso, a gente tem um histórico de audiência desse vídeo, então a gente consegue compreender qual é a tendência, qual é a sazonalidade de audiência que esse vídeo tem, e a gente também vai fazer uma abordagem de otimização, porque a gente tem que levar em consideração o espaço disponível nos nossos servidores e o volume que esse vídeo vai consumir. Porque a ideia é, eu tenho vídeos com audiências diferentes, mas eu tenho um espaço limitado. Então, eu preciso tomar uma decisão levando em consideração esse espaço, porque pode ser que talvez o vídeo mais popular que eu tenha, ele ocupe 100 ou 200 vezes mais espaço por algum motivo, sendo que os outros 10 sucessores a ele têm uma audiência parecida, mas um volume muito menor. Então, a gente precisa levar isso em consideração para tentar achar a logística mais interessante ali para a gente. E aí, bom, sobre a previsão, sobre a série temporal, né, o que a gente faz é uma previsão de audiência ter passos à frente. A ideia é, dado que eu sei o histórico de audiência desse vídeo, qual é a audiência que esse vídeo vai ter amanhã, ou qual é a audiência que esse vídeo vai ter daqui a T dias, ou T intervalos de tempo. E aí, depois disso, a gente faz o pré-posicionamento desse conteúdo. Então, a partir do momento que eu tenho a previsão de audiência desse conteúdo, eu sei ou não se eu vou fazer o pré-posicionamento dele. Só que a gente tem a restrição que eu comentei, né? A ideia de que a gente está sempre restrito ao espaço que a gente tem disponível, por exemplo. E aí, por que disso? Porque imagina que a gente tem a nossa CDN com diferentes pontos de contato ao longo do Brasil, e a gente tem uma lista de conteúdos que, eventualmente, a gente gostaria de fazer o cache. Dentro desses conteúdos, a gente sempre vai estar restrito ao espaço que eles vão consumir e ao espaço que a gente tem disponível, a gente precisa escolher quais vão ser cacheados de fato, ou, de repente, ciclar eles, tentar ter alguma abordagem em cima disso. E aí, bom, como que a gente faz isso, né? Falando um pouquinho da técnica que a gente usa. A gente está usando hoje o Prophet para tomar decisão, porque a ideia aqui é que a gente não quer simplesmente ter uma abordagem preciosista dessa série temporal. A gente precisa que essa solução seja escalável, porque a gente vai ter uma série temporal para cada vídeo, e a gente também precisa que isso seja escalável no sentido não de infraestrutura, mas de qualidade da solução. Porque quando eu estou fazendo um modelo de machine learning, eu preciso garantir que ele seja minimamente ajustável aos meus dados, né? Ele precisa ter uma qualidade de resultado satisfatória. E aí eu não posso colocar qualquer modelo sem monitorar aquilo e esperar que tudo vai funcionar muito bem. Então, a gente procurou, dentro da literatura, quais modelos mais se encaixavam com esse cenário de ser escalável e ter resultados que sejam relativamente simples de monitorar, que não precisem de muita
muito trabalho para chegar numa qualidade boa, e a gente convergiu para o Prophet, que é uma abordagem muito usada para esses problemas, né? Ele é uma modelagem bayesiana, do ponto de vista... Isso significa que todos os parâmetros ali que tem no modelo, a gente também consegue observar características sobre ele, medir probabilidade sobre os parâmetros e, inclusive, prever sobre os parâmetros também. A gente não usa isso, mas é uma abordagem interessante que foi proposta pelo Facebook e outras empresas utilizam, como o próprio Facebook, o Starbucks, o Spotify, são diversas empresas que usam a solução para abordagens parecidas de previsões em escala de séries temporais. E agora a Globo também usa. Então, ilustrando um pouquinho do que a gente gostaria de fazer, né? A gente tem aqui um histórico, um gráfico que ilustra, por exemplo, o histórico de audiência desse vídeo, e aí a ideia é encontrar essa linhazinha azul e esse envelope de significância que permitem que a gente faça algum tipo de inferência e tome uma decisão. Então, por exemplo, nesse gráfico a gente percebe uma tendência de queda, e aí a suavidade ou não dessa modelagem a gente ajusta, né? Mas a ideia é que a gente tente captar a variabilidade dessa informação a ponto de ser capaz de dizer o que vai acontecer para frente. E aí ele vai aprendendo ao longo do tempo, né? A ideia é que quanto mais informação eu tenho, mais correta está a minha previsão, mais certeza eu tenho do que eu estou prevendo. E a gente gostaria de fazer isso para todos os vídeos. São muitos vídeos, então entra a ideia de ter uma solução escalável, que a gente paraleliza isso o máximo possível para que a gente tome a decisão antes que o tempo acabe, né? A gente está sempre restrito ao tempo. Por exemplo, se eu vou fazer uma previsão de hora em hora, o meu modelo tem que estar com todas as soluções feitas e uma decisão tomada em menos de uma hora. Porque senão não adianta nada eu ter feito essa previsão. Então, a ideia é que a gente tente trazer essa solução de forma escalável. E aí, alguns takeaways dessa parte de vídeos existentes, né? A gente está fazendo essa previsão diariamente hoje. Então, todos os dias a gente pega todos os vídeos que a gente tem disponíveis, faz uma previsão de audiência para todos eles e diz o que a gente deve fazer sobre isso. Hoje a gente está com mais de 1 milhão de modelos rodando, incluindo todo o inventário do Globoplay e os outros produtos, né, G1, GE, G-Show, etc., em menos de 2 horas de processamento. Então, a gente ficou bem satisfeito com esse resultado, de tentar chegar num tempo de processamento bem palpável. E, especificamente na parte do modelo, porque isso é toda uma pipeline de machine learning, né, a gente tem que pegar o dado, tratar ele, modelar, fazer a previsão e salvar essa informação. Então, especificamente na parte de processamento, a gente toma mais ou menos 1 hora de modelagem para ter a previsão de todos esses modelos. E aí, agora, falando um pouquinho sobre vídeos novos, né? O que a gente faz no caso em que a gente não tem histórico? Muda bastante a ótica, né? Porque a gente se baseou principalmente, como o Lucas falou, né, em soluções que já existiam, que já estavam relativamente sendo discutidas no mercado para problemas parecidos com os nossos, do YouTube, da Netflix, e aí a gente se deparou com esse problema, né? Tá bom, a gente também precisa tomar uma decisão proativa em relação aos vídeos que estão sendo postados todos os dias, esses vários vídeos que estão sendo postados diariamente, e que eu não tenho um histórico para fazer toda essa história da série temporal e dizer o que vai acontecer amanhã baseado no que aconteceu ontem. Então, a gente precisa lançar mão do que a gente tem disponível. E aí a gente pensou, a única coisa que a gente tem disponível no caso de vídeos novos é o metadado desse vídeo, né? O que ele é preenchido de forma obrigatória quando ele é criado. E a gente desenvolveu a hipótese de que talvez o título e as tags desse vídeo conversem com a audiência que esse vídeo vai ter. Então, a ideia por trás provavelmente um vídeo que está falando de determinados assuntos, sei lá, um jogo de futebol ou coisas assim, ele vai ter uma audiência diferente, por exemplo, de um vídeo que está falando de um evento específico que aconteceu numa cidade do interior, e que não é necessariamente um grande evento. Então, o que a gente faz é tentar desenvolver uma inteligência que, baseado nesses títulos e nessas tags do vídeo, encontre vídeos similares a esse e tome uma decisão. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um histórico de vídeos com títulos falando sobre o Flamengo ou jogos de Libertadores e coisas assim. E aí a gente posta um próximo vídeo também falando disso. Então, o que acontece é que a gente fatalmente vai achar um padrão com o nosso processo de modelagem e vai dizer, beleza, esse vídeo aqui é similar aos outros, porque ele tem um título parecido, ele tem mais ou menos as mesmas tags,
então ele provavelmente vai ter uma audiência parecida. E aí a gente consegue prever isso. A gente faz isso através de um processo de processamento de texto e um modelo de rede neural para tentar captar essa similaridade que eu comentei. E aí um outro desafio que surge é que a gente precisa fazer essa previsão near real time. A nossa pipeline, ela precisa ser near real time. O que eu quero dizer com isso? No momento em que o vídeo for postado, exatamente no momento em que ele for postado, eu já quero dizer qual a audiência que eu espero para esse vídeo e já quero tomar uma decisão sobre ele. Porque aí, antes de todo mundo começar a pedir esse vídeo e começar a sinalizar interesse nesse vídeo e sobrecarregar a nossa CDN, a gente já tomou uma decisão, já fez o cache desse vídeo, já fez aonde a gente gostaria de fazer. Então, a gente precisa trazer tanto uma inteligência, uma automação para esse processo, quanto uma qualidade de solução e uma infraestrutura que seja capaz de entregar isso de forma rápida e literalmente próxima do tempo real, né? Então, assim, só para ilustrar um pouquinho do que eu quero dizer com trabalhar com títulos e tal, a ideia por trás é que o título ele sempre vai ser composto por uma série de palavras, né? E a gente separa todas elas. Para cada uma delas, a gente faz um tratamento. E aí esse tratamento, ele é já com uma inteligência, já é com um modelo de machine learning que transforma cada palavra em um vetor. A gente vetoriza essa palavra e transforma ela em números que descrevem muito do que aquela palavra quer dizer para a gente. A ideia por trás é que se a gente tem palavras parecidas, esses vetores eles vão ficar posicionados de forma próxima num espaço matemático, e que se as palavras não têm nada a ver, elas vão ficar posicionadas de forma perpendicular, né? Elas vão se apontar para direções diferentes. E aí, a ideia é que depois que eu fiz essa transformação e eu tratei todas essas palavras, eu sou capaz de agregar todas elas, utilizando uma função, e transformar o título em um vetor. E aí, o que a gente está fazendo na prática é transformando palavras que não conversam com o modelo de machine learning numa informação estruturada, porque toda a brincadeira de machine learning e de data science é utilizar um pouquinho de dados, né, tradicionalmente dados tabulares, para tentar prever alguma coisa. No nosso caso, se a gente não tem esse dado tabular ou esse dado numa estrutura que a gente consiga analisar de forma estruturada, a gente estrutura eles, em geral, com algo parecido com isso que a gente escreveu. E aí, o que acontece, né? A gente reúne todos esses metadados que eu acabei de falar, e depois desse processamento, cada título ele vira praticamente uma linha na minha construção de informações, né? E aí a gente transforma todo esse dado não estruturado numa informação estruturada, e aí a gente modela isso utilizando uma rede neural, e a gente é capaz de recuperar essa estrutura. E aí, assim, para finalizar a nossa pipeline, né, a ideia é a seguinte: a gente tem a nossa Web Media API, que é o local que recebe o vídeo, né? Tanto o vídeo, aliás, ela tem as informações de vídeo, e aí nela vai surgir a atualização de um possível vídeo novo que foi postado. No caso de vídeos novos, a gente vai estar escutando a Web Media API. No momento em que o vídeo for postado, a gente vai usar uma engine de precaching que a gente desenvolve e vai linkar ela com a nossa solução de previsão de audiência. A gente vai bater na nossa API de previsão de audiência, vai pegar essa resposta, essa previsão, e vai entregar para a nossa solução que faz, de fato, o cache, para os nossos agents que fazem o cache daquele conteúdo ou não, baseado na nossa previsão. Por outro lado, a gente também tem a solução para o caso de vídeos que já existem. Nesse caso, eles estão salvos numa base de dados nossa, né? Eles já têm todo o histórico, no caso é o BigQuery, e aí a gente vai reunir também essa solução, a partir dessa nossa engine de precaching, a gente também vai fazer o cache desse conteúdo que já existe. A ideia é que, no caso do conteúdo que já exista, como a gente está fazendo uma única previsão por dia, isso seja relativamente estático. A gente vai, em determinado momento do dia, fazer o cache para amanhã, já tendo uma decisão tomada, e vai, ao longo do dia, alimentando essa decisão e esse cache com os vídeos novos que vão surgindo. E vai trabalhando em cima disso para concluir o ciclo de vida dessa previsão, né? Bom,
isso encerra o que a gente estava pretendendo trazer aqui para a apresentação. A aventura continua porque a gente ainda está desenvolvendo algumas partes, quase tudo que eu mostrei aqui já está pronto, a imagem final ainda não está 100% concluída, mas os modelos em si eles já existem, já são capazes de prever, então trazendo resultados bem satisfatórios, e a gente deixa também as nossas redes sociais para eventuais contatos aí, se vocês acharem que faz sentido.